Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Éder, sou criador desse canal chamado Na Ponta do Mouse e o vídeo de hoje é mais um vídeo de um quadro que tem aqui no canal que se chama Estudo de Caso. E para quem não sabe, vou dar uma resumida, do que é esse quadro. Na verdade, eu participo de alguns grupos de suporte ao Excel, e as pessoas colocam lá suas dúvidas e muitas vezes quem responde essa dúvida, às vezes responde de maneira superficial. Então, o objetivo é trazer essas dúvidas aqui para o canal e poder detalhar essas dúvidas com um pouco mais de profundidade, ok? Então, o questionamento que foi feito dessa vez foi o seguinte: a pessoa trabalha numa clínica médica, enfim, e ela é responsável por fazer o resumo dos agendamentos e das visitas propriamente dito, das consultas, por um período. Então, no caso aqui, estou fazendo um resumo por quantidade e valor, onde ela precisa fazer os agendamentos, ou seja, as estimativas e as visitas propriamente dito. Okay? Então, para isso, a gente vai utilizar a função conte-ces e a função soma-ces, ok? Então, se já gostou do assunto, não esquece, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você já é, obrigado, acompanha até o final, e no final me diz o que você achou desse vídeo, tá bom? A gente tem nosso ambiente agora, na sequência a gente vai para o nosso vídeo. Até daqui a pouco. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos para o nosso vídeo. Então, só para a gente fazer uma breve introdução aqui sobre como que eu vou fazer esse trabalho. Então, vocês imaginam o seguinte: eu poderia muito bem criar uma base, fazer um simples resumo geral, uma tabela dinâmica, enfim, eu teria essas informações. Mas como eu sempre digo, que no Excel a gente sempre tem um leque de opções e cada um tem uma necessidade. É importante a gente saber o que fazer para cada necessidade. Preferência com a melhor solução. No caso aqui, o que a gente vai fazer? Eu disponibilizei aqui duas células, uma para incluir o período inicial e o período final, e aqui no resumo vai ser quantidade de valor por agendamento e por visitas. Então, de que maneira que a gente vai fazer? Existe uma planilha aqui com os agendamentos, existe uma planilha aqui com as visitas. Okay? Então, para gerar essa base aqui aleatoriamente, só para vocês saberem, eu utilizei uma função que eu uso muito aqui no canal, que se chama aleatório entre, para poder gerar uma base, onde aqui, só para vocês verem, aqui eu utilizo, por exemplo, dentro do meu aleatório entre um período inicial e um período final, só para eu gerar, aqui na verdade, um intervalo, que é o intervalo que eu preciso aqui para eu poder trabalhar. Mesma maneira, pacientes. Então, eu estou gerando aqui, hipoteticamente, o nome de alguns pacientes e valor da mesma maneira. Eu coloquei uma função chamada aleatório entre, coloco o período inicial. Então, só para vocês terem uma ideia, eu fiz a mesma coisa no agendamento e nas visitas. Então, só para a gente aprender mais uma vez. Então, o que eu fiz aqui? Eu entrei aqui na minha função, que se chama aleatório entre, e como argumento dessa função, ele me pede qual que é o período inicial, qual que é o período final. Qual que é o único ponto de atenção aqui para esta função? Que no caso da data, você precisa colocar a data entre aspas dupla. Okay? Então, eu coloquei aqui o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro, clico em OK, arrasto para as demais linhas aqui, e aí eu tenho a minha coluna de data, hipoteticamente aqui, para eu poder fazer o trabalho. No caso do paciente, o que eu fiz? Eu digitei aqui no caso, é que aqui eu já classifiquei, mas eu digitei aqui paciente 1, por exemplo, e arrastei isso para os demais. E aí ele já colocou a ordem, paciente 1, paciente 2, porque aqui no caso aqui não tem importância a gente não saber exatamente o nome desses pacientes. E no valor eu fiz a mesma coisa. No valor aqui eu coloquei o aleatório entre e coloquei um período inicial e um período final. Aqui no caso, como não é uma data, eu não preciso colocar entre aspas duplas, ok? E na sequência dei 2 cliques e ele arrastou. Agora o que acontece? Para a gente poder fazer o nosso trabalho, eu repeti isso para o agendamento e repeti isso para as visitas. Isso aqui poderia estar numa mesma base? Poderia. Aqui o questionamento lá que foi feito, a pessoa ela colocou em 2 bases diferentes, mas até foi sugerido no canal para que ela realmente unificasse isso, que é a melhor maneira de trabalhar com essas informações. Então, a questão dos dados aleatórios é:
toda vez que você atualiza e faz um movimento na sua planilha, por exemplo, ela atualiza as informações. Vendo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou queimar essa fórmula, como a gente usa na gíria do Excel. Eu vou simplesmente pegar essa informação aqui, a minha área, vou copiar e vou colar como valores. Ok? Dessa maneira eu tiro as minhas fórmulas, porque eu não preciso mais delas, porque eu já gerei a minha informação. E vou fazer a mesma coisa na minha outra base de visitas. Copio e venho aqui e colo como valores. E aí vocês, né, estão vendo que aqui não tem mais fórmula. Ok? Então, agora a gente vai para o nosso resumo propriamente. Então, no caso do resumo das datas aqui, o que eu fiz? Eu coloquei uma data inicial e coloquei uma função aqui mais 30, mas eu posso colocar qualquer data que eu quiser aqui, desde que obviamente, o meu período final seja maior do que o meu período inicial. Então, vamos lá, como que eu fiz aqui, só para a gente recapitular. Então, no caso aqui, eu vou fazer a consolidação, a somatória eu vou fazer de quantidades em relação aos agendamentos. Então, agendamento está na planilha de agendamento. Então, o que a gente vai fazer? Posiciono meu cursor aqui na célula e vou inserir a minha função. Como eu falei, a gente vai utilizar a função cont.sys. Tem duas maneiras da gente poder, da gente fazer isso. Ou essa função ela já está aqui e eu escolho essa função aqui, onde tem aqui as opções das funções mais utilizadas, ou eu coloco aqui, por exemplo, a opção tudo e procuro ela aqui, por exemplo. É uma das opções e uma das maneiras mais rápidas. Então, eu vou colocar aqui a opção cont.sys. Por que cont.sys? Porque neste caso eu vou utilizar mais de um critério. Então, quando eu utilizo mais de um critério de uma coluna, eu uso a opção cont.sys, que é a opção que tem um S no final. Então, além dessa opção cont.sys, tem a opção cont.c, mas no caso aqui a gente vai utilizar essa porque me possibilita utilizar critérios em mais de uma coluna. Ok? Então, vamos lá. A sintaxe aqui, os argumentos da minha função cont.sys, que ela diz o seguinte, que para eu poder contar valores que eu vou determinar quais são os critérios para ele, eu preciso definir aqui qual que é o meu intervalo do critério. Então, o que é intervalo do critério? Eu tenho um critério aqui que vai ser o quê? A minha data inicial e a minha data final. Por quê? Porque o critério agendamento, não vou precisar definir ele porque já está numa planilha separada. Então, quando eu vier buscar essa informação aqui em agendamento, eu já vou saber que tudo que está ali é sobre agendamento. Então, qual que é o meu intervalo de critério? Eu venho aqui na minha base de agendamento. Como eu vou buscar o meu período, que é um período inicial e um período final, então o que eu vou fazer? Eu vou marcar a minha coluna da data. E o meu critério aqui, qual que é o meu critério? Então, o meu critério vai ser o seguinte, eu preciso colocar, na verdade, dois critérios. Um critério dizendo que eu quero um período maior e igual a esse, e um segundo critério dizendo que eu quero um período menor, ou igual a esse. Dessa maneira, eu defino o meu intervalo. Então, vamos lá. Então, o agendamento, coluna A, foi onde eu vim, que é a coluna onde tem a data. E o meu critério aqui, qual que vai ser o meu critério? Vai ser que lá na minha coluna, quando ele encontrar tudo que for maior ou igual a essa data. Esse é meu primeiro critério. Agora, um ponto muito importante, extremamente importante. Quando a gente está definindo os símbolos comparativos aqui, os indicadores de comparação de maior, menor ou igual, e a gente faz referência a uma célula, eu preciso colocar esses indicadores de comparação entre parênteses, ok? Ou melhor, entre aspas dupla, ok? E eu preciso colocar um e comercial, que é utilizado para concatenar, com referência à minha célula. Então, só recapitulando aqui, quando eu utilizo um período, um valor na célula, ou seja, quando eu utilizo como meu primeiro critério um valor que está em uma célula, eu preciso utilizar o e comercial para fazer referência a essa informação.
e os parâmetros de comparação, que é o maior ou igual, eu preciso colocar entre aspas duplas da maneira que está aqui. Ou seja, eu quero maior ou igual à data inicial, né? E data inicial está na minha célula D6. Eu preciso colocar um e-comercial juntando os meus parâmetros comparativos com a minha célula da data inicial. E aqui a gente vai para o intervalo de critério 2. Como ele também é uma data, então a gente vai vir aqui em agendamento e marcar novamente a mesma coluna. Por quê? Porque a minha data fim também está nessa coluna. Né? E como critério 2, a gente vai fazer da mesma maneira. Vou abrir minhas aspas duplas aqui, só que dessa vez eu vou colocar menor ou igual e fecho minhas aspas duplas. Então, só lembrando aqui, né, em relação aos símbolos, né, o de cima representa maior quando ele a abertura dele é para o lado esquerdo, e aqui, quando ele é para o lado, a abertura dele é para o lado direito, ele significa o menor. E, mesma coisa, eu vou colocar o e-comercial, que é esse símbolo, e vou fazer referência à minha data fim agora. Então, dessa maneira, o que eu estou dizendo para ele? Olha, toda vez que você for lá na planilha agendamentos, na coluna data, né, e você tiver a informação menor ou igual a essa data, ou melhor, maior ou igual a essa data inicial, ou menor ou igual a essa data final, você pode contar. Okay? Então, dessa maneira, ele me trouxe o resultado 5. Ou seja, ele está me dizendo que neste período de 5 de maio a 4 de junho de 2021, tá? Ele tem 5 agendamentos marcados. Ok? E aí, o que a gente vai fazer? No caso da visita aqui, é a mesma coisa. Então, para eu arrastar essa informação para a direita e para baixo, né, eu poderia repetir a minha função. Só que o que eu vou fazer? No caso da quantidade, eu vou fazer a quantidade das visitas. E para a quantidade das visitas, o que vai mudar aqui? Simplesmente de agendamento, ele vai mudar para visitas. Então, para a gente aprender a fazer a substituição disso na fórmula e para que a gente possa também arrastar essa informação para a nossa direita, eu também vou ensinar como que a gente faz a fixação de algumas de linhas ou de colunas para que a gente possa arrastar ele para a direita, para baixo, para cima, enfim. Okay? No caso aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir de novo aqui o assistente de função, ok? E aqui ele me diz o seguinte, que o meu primeiro agendamento aqui, ele faz referência, tá, à minha célula D6. Okay? Essa célula D6 ela vai ser sempre fixa. Por quê? Porque a minha data inicial, né, a informação da minha data inicial aqui, ela sempre estará nessa célula. Então, o que eu faço? Eu coloco o F4 para fixar essa informação. Ou seja, toda vez que eu pegar essa fórmula, arrastar para a direita, para a esquerda, para cima, ela vai continuar buscando sempre a minha data inicial na mesma célula, na mesma posição. Esse é o primeiro ajuste que a gente precisa fazer. No caso da E6, a mesma coisa. A minha data fim aqui vai ser sempre nessa célula aqui. Então, a mesma coisa, eu coloco um F4 e vou clicar em OK. Tudo bem? E aí, o que vai acontecer? Outra informação que a gente vai precisar consolidar ela aqui, para que não aconteça erro, vai ser o seguinte, a gente vai abrir de novo aqui o assistente, e aqui no assistente a gente vai ver o seguinte, a informação do agendamento, na coluna A, se eu arrastar a minha fórmula para a direita, essa informação ela vai se movimentar. Por quê? Porque essa informação é a informação das datas do agendamento da coluna A. Então, o que eu preciso fazer para manter ela sempre fixa também nessa coluna? Eu venho aqui e da mesma maneira que eu fiz lá, eu coloco o teclo F4 aqui e repito essa informação na segunda coluna, F4. Dessa maneira, o que eu fiz? Eu fixei, ou seja, na hora que eu movimentar a minha fórmula para a direita, para baixo, para cima, seja para onde for, ele vai sempre buscar na planilha agendamentos, coluna A, e sempre na célula data inicial D6 e data final E6, sempre. Okay? Então, vou clicar em OK. E agora, como a gente já fez os nossos ajustes no Conte CES, a gente pode arrastar ele para a direita. Ok? Agora, o valor se repetiu. Por quê? Porque aqui ele está buscando essa informação da planilha de agendamentos. E aí, qual que é o ajuste que a gente precisa fazer aqui? Simplesmente substituir o agendamento por visitas.
porque o nome da planilha muda. Então tem duas maneiras, ou a gente vem aqui e altera ela aqui dentro da fórmula, ou a gente substitui. Então eu utilizo o Ctrl U, que é a tecla de atalho para substituir a informação, digita aqui agendamentos, por exemplo, e vou substituir por quê? Vou substituir por visitas, somente nesta célula, ok? Então venho aqui e vou substituir. Fecho aqui. Então, dessa maneira, as informações elas já foram feitas. Como que a gente vai validar se essas informações estão corretas? Então, vamos lá. A gente tem o período de 5 de janeiro, de 5 de maio a 4 de junho. Então, aqui, 5 de maio a 4 de junho. E aí, o que a gente vai fazer para a gente identificar esse período? Como eu não sei se a ordem aqui ela está em ordem crescente, muito provavelmente não, porque eu utilizei o aleatório, e o aleatório ele não respeita uma ordem de classificação. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar minha base aqui e vou classificar a minha base. Venho aqui na minha guia dados e venho aqui em classificar. Ele vai me pedir, né, qual que é a coluna que eu quero fazer a classificação. No caso aqui é data mesmo, e eu quero, né, do mais antigo para o mais recente, ou seja, né, das datas, né, para que ela fique em ordem crescente. Clico em OK, e aí sim agora ele está classificado por ordem crescente da data. Então, novamente, a gente vem aqui no nosso resumo, vamos olhar aqui o que tem no período de 5 de janeiro a 4 de junho. Então, vamos lá, 5 de janeiro a 4 de junho. Então, nós temos essa informação, essa, até aqui. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Né? E aí, vamos ver, ele trouxe aqui 5, porque ele contou a quantidade de registros que tinha nesse período. E em visitas? Visitas, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai vir aqui, vai classificar pela coluna de data, ok? Do mais antigo para o mais recente. Vamos clicar em OK e vamos confirmar o período. Então, é o período 5 de maio a 4 de junho. Novamente, 5 de maio, vamos ver aqui o que tem de 5 de maio. Então, até aqui, até 4 de junho. Aqui já é 11 de junho, então só tem uma informação aqui. Então, tá certo, ele trouxe uma informação aqui. Okay? Então, primeira coisa foi a parte da quantidade que nós fizemos. Agora a gente vai fazer do valor. No caso do valor, a gente não utiliza a função conte-ces. A gente utiliza a função soma-ces. Okay? Então, da mesma maneira, venho aqui no meu assistente de função, vou procurar aqui. Deixa eu procurar aqui. Vou clicar aqui na minha segunda célula. Vou procurar soma-ces aqui. Localizo. Clico em OK. E vamos fazer a mesma coisa. Só que a sintaxe, né, da função do soma-ces é um pouco diferente. Então, o que ela pede aqui como primeiro argumento? O meu intervalo de soma. Aonde? A gente vai fazer primeiro do agendamento. Então, a mesma coisa. Então, a gente vem aqui na nossa base, na nossa planilha de agendamentos, e a gente diz que o nosso intervalo para a soma é a coluna C. Da mesma maneira, eu vou fixar. Como eu já sei o que tem que fazer, eu vou colocar um F4 aqui para fixar. E ele me pede agora o intervalo de critério. O que é intervalo de critério? É aqui na planilha, na nossa base, onde a gente vai buscar as informações, né, qual é a coluna onde vai ter o critério. Da mesma maneira que o outro é a nossa coluna A, porque eu vou buscar datas, intervalo de datas como critério. Então, mesma coisa, eu vou colocar o F4 aqui para fixar essa informação. Assim eu ganho tempo e já deixo a minha função muito mais ajustada para que eu consiga movimentar com ela. Então, vamos lá. E agora, o meu primeiro critério. Então, qual é o meu primeiro critério? Assim como foi feito no Conte-C, é que a minha data inicial, né, que seja maior ou igual à minha data inicial. Esse é o meu primeiro critério. Por quê? Porque eu estou buscando um intervalo. Eu quero maior ou igual à minha data inicial e menor ou igual à minha data final. Então, eu preciso fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Os meus indicadores de comparação aqui, o maior ou igual, eu coloco entre aspas dupla e coloco o meu e-comercial. Então, aqui vocês já percebem que ele já trouxe o resultado. Só que eu preciso colocar o meu segundo critério aqui. Por quê? Porque eu preciso dizer para ele que eu quero a partir, né, dos 5 de maio, de uma data inicial, até uma data final, porque eu quero, neste caso, um intervalo.
ok? Então, aí aqui ele me pede novamente qual que é o meu intervalo de critério. Então, novamente, o meu intervalo de critério é o mesmo. Ou seja, se eu vier aqui em agendamento, meu intervalo de critério é a minha coluna A. Por quê? Porque eu estou trabalhando somente com data aqui como critério. Tá? Então, eu vou colocar o F4 para poder fixar essa informação. E como critério, a mesma coisa. Vou ter que colocar um critério de entrada e um critério de saída. Aqui eu já coloquei o critério de início, aqui eu vou colocar o meu critério de fim. Então, como que é? Menor ou igual. Porque aqui eu coloquei maior ou igual, aqui menor ou igual. Então, da mesma maneira, coloco entre aspas dupla aqui os meus indicadores de comparação, coloco o meu E comercial e faço referência à minha célula. Da mesma maneira como eu fiz na primeira função aqui da quantidade, eu vou fixar o meu D6, porque D6 aqui é a minha célula da data inicial, isso não vai mudar, e o meu E6 porque é a minha data final e ela também não vai mudar, ok? Então, vou clicar em OK e aí ele trouxe o meu valor. Assim como a gente fez aqui no caso da quantidade, para que eu possa arrastar para o meu lado, eu já fiz os meus ajustes de fixação de células de linhas e de colunas, mas a gente precisa alterar o nome, mas a gente só altera o nome depois que a gente arrastar para a próxima célula. Então, aqui eu tenho agendamento, agora aqui eu não posso deixar agendamento porque a gente está olhando visitas, então eu substituo. Então, aqui no caso, diferente do que eu fiz na primeira, que eu substituí, aqui eu vou alterar essa informação na própria função aqui. Então, eu vou escrever aqui, ó, visitas. Vou fazer isso nas 3 visitas. Ok? Então, onde estava a agendamento, eu substituí por visitas aqui. Só isso que eu fiz. E clico, né, em Enter aqui. Ok? Então, vamos validar se nossa informação aqui ela está certa. Então, da mesma maneira como a gente fez aqui, essas 5 quantidades aqui de agendamentos, né, esses 5 agendamentos que foram feitos, né, tem uma estimativa de valor, né, de consulta, aí no caso, de 1.207. Então, vamos ver se confere aqui. 1.207. Ok? Então, o valor aqui confere. A gente pode ver aqui por baixo pela somatória, né, que aí o valor confere com o valor que está lá. E, no caso aqui das visitas, 174. Então, a gente vem na célula de visitas aqui, 174, e o valor também confere. Ok? Eu sei que, para quem não tem tanta familiaridade com fórmulas, parece, né, ser bem mais complicado, tá? Mas como o vídeo vai ficar no canal, né, você tem a possibilidade de poder assistir esse vídeo quantas vezes você quiser, até que você, né, entenda. Mas, de qualquer maneira, né, tem o meu Instagram. Se quiser me mandar um direct no Instagram, eu te ajudo com a função. Se quiser postar alguma dúvida lá no YouTube também em relação a essas funções, fique à vontade. Eu vou ter o maior prazer de poder responder, ok? E a única coisa que eu realmente gostaria, né, se você assistiu esse vídeo até aqui, né, e se você gostou, e se você não é inscrito no canal, que você tivesse a oportunidade de se inscrever, como eu sempre digo aqui, sempre repito, é uma maneira simples, mas muito importante de prestigiar o meu trabalho. Para quem já é inscrito e chegou até aqui, muito obrigado. E não esquece, deixa um like e deixa um comentário o que você achou dessa função, se você achou ela muito simples, se você achou ela muito complicada, ok? Mas o que eu espero realmente é que você tenha entendido e que isso tenha agregado, né, um pouco mais de conhecimento aí no seu dia a dia, tá bom? Obrigado, até o nosso próximo vídeo. Um abraço.